E uma das coisas que tem queimado muito no meu coração nos últimos tempos foi perceber como que Israel foi dominada por 6 impérios antes de Roma, e Roma foi o 7º império, e quando eles dominaram Israel, eles tiveram uma ideia de colonização, né? Eles falaram, não vamos transformar mais Israel em escravos, vamos transformá-los... Faz isso, né? E a gente descobriu isso, assim, percebemos isso quando nós estávamos estudando por que dos 7 impérios Jesus só nasceu no Império Romano. Exato. E é o único que continua em influência até hoje. É o único que tinha uma visão global e a mensagem do Filho de Deus ia ser anunciada para os 4 cantos da Terra. Então eles chegam nesse lugar, eles têm a ideia de não tornar Israel escravo como os outros 6 impérios, mas torná-los cidadãos romanos. E agora, se a gente está falando em cidadania, a gente está falando em colonização e mudança de cultura. No Brasil, nós éramos índios nus que falavam tupi. Hoje, nós não somos, em sua maioria, índios, não andamos nus e não falamos tupi. Só que a intenção deles, como que é a estratégia deles para colonizarem? Eles enviaram 300 apóstolos. Uau! 300 apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, para sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, para que o rei deles pudesse vir. Para que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora imagine a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar eles, envia como apóstolos. O apóstolo, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo, e o mais interessante, Jesus usou de um termo que não era gospel, para estabelecer reino dele na terra. E eu falo que ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel, porque o gospel nem existia. O gospel é invenção nossa. Sim. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores, músicos, empreendedores, apresentadores, eles falaram, cara, tem um conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu editora gospel, selo gospel, gravadora gospel, banda gospel, livro gospel. Foi nascendo um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica ao Senhor, bendiz o nome dele, edifica a igreja de Cristo, abençoa muitas vidas, mas eu acredito que nós, como gospel, quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha, como gospel nós perdemos. Eu falo que a igreja de Jesus tem 2000 anos, mas o gospel que nós fazemos parte também tem só 45, 50. E fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que no mundo livre eles do mal. Dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer. Sim. Vamos descer. Quando os discípulos falaram, vamos ficar aqui no nosso nicho, nossa bolha, vamos descer. Então, é um papo bem delicado, né? A gente poderia entrar em várias esferas, mas eu acho muito belo, assim, muito lindo como a luta que nós estamos travando, na verdade, ela é cultural. E a mentalidade, maturidade apostólica é sobre tocar cultura dos nichos diversos. Da gente influenciar com cultura do reino, o empreendedorismo, a arte, o esporte, com cultura de paz, justiça e alegria. Então, eu acredito nessa maturidade da nossa mentalidade, assim, que toca o chão daquilo que nós estamos falando. Então, por isso é tão importante. Por isso que eu estou vendo muita gente também transicionar para um lugar onde eu só estava falando com a igreja, fazendo para a igreja, e de repente eles começaram a estar falando com times de futebol, com grupos de empresários, com artistas. Eles começaram a reunir uma outra galera, estabelecer reino de Deus dentro do coração deles, fora somente das 4 paredes do nosso culto convencional. Sim. Eu acho muito importante. Eu convidei o Paulo Borges para a conferência aquele ano, né? Meu Deus do céu. E aí ele falou assim, eu vou, mas a gente tem que ter uma conversa antes, né? Eu falei, beleza. Aí ele estava em São Paulo, ele falou, vem aqui, eu tô no tal hotel, vem que nós vamos ter uma mesa. Aí fui lá tomar um café com ele, eu e a Val, e aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim. E, mano, ele perguntou assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me convidou para participar, tal, mas a sua conferência vai drenar o Brasil ou irrigar? Você vai trazer as pessoas e pegar elas para você? Ou você vai trazer as pessoas, treiná-las e devolver elas para os lugares?
Que incrível. Por quê? Porque aí ele deu um exemplo pra mim. Ele falou, Douglas, por que a educação do Brasil tá do jeito que tá? E aí ele falou, sabe um dos motivos? Porque a gente pegou os melhores professores e transformou em líderes de jovens. Sendo que era pra gente ter treinado eles e devolvido. Uau. A gente tá drenando o Brasil e não irrigando. Uau. Aí, mano, ele falou assim, é como a gente tem que deixar de ser lagarta. Entendeu? Que aonde chega, consome tudo. E a gente tem que nascer como borboleta, que fica polinizando os lugares. Que